Olá, eu sou a professora Tatiane Félix, de Língua Portuguesa, da Central de Concursos. Nós viemos aqui hoje para mostrarmos algumas dicas associadas à prova da ESAF, a instituição que vai fazer os concursos da Receita Federal. Como nós sabemos, esses concursos são bem criteriosos e na parte de língua portuguesa não ia ser diferente. Nós temos aspectos associados à gramática, nós temos aspectos associados à interpretação de texto e é sempre importante que você saiba como resolver as questões de prova. É óbvio que cada enunciado vai te direcionar para um raciocínio. Você tem enunciados que pedem só os aspectos textuais, você tem enunciados que pedem só os aspectos gramaticais e, dependendo da questão, ele pode misturar as duas coisas. Mas nessa dica de hoje, nós vamos dar uma atenção especial à interpretação de texto. Você conhece o que a prova solicita em relação a esta matéria? Se você ainda tem a ideia de que interpretação de texto é algo subjetivo, já pare agora com esse raciocínio. Nós temos o hábito de achar que a interpretação de texto ela é pessoal, ou seja, cada um interpreta de um jeito, cada um pega a informação e faz com ela o que bem quer. Quando nós pensamos em interpretação, não é isso que acontece. O que você vai levar do texto para a sua vida, obviamente, é pessoal. Mas interpretar texto significa entender as informações que foram passadas. Com outras palavras, nós podemos dizer que interpretação é retirar dados do texto e reconhecer esses dados reescritos nas alternativas. Como nós podemos estudar a interpretação de texto? Nós precisamos ser extremamente objetivos. Quando se trata da prova da ESAF, é inclusive comum que a instituição coloque textos que se refiram a outras matérias. Explico. Você precisa, para fazer a prova da ESAF, conhecer, por exemplo, o direito tributário. Então, isso é uma matéria que faz parte do seu edital. Na prova de português, o examinador escolhe textos que falem sobre o direito tributário para que você, candidato, misture as matérias. Muitas vezes o examinador, escolhe um texto que fale sobre uma polêmica do direito tributário que talvez até não seja condizente com o que você aprende na matéria de direito. Mas o que importa para quem lê um texto é a afirmação, são as ideias que foram passadas pelo autor. Dá para acompanhar o raciocínio? O que eu quero dizer? Você trabalha com o que está escrito. Você não traz informações de fora para responder questões em concursos públicos. Quanto mais objetivo, quanto mais focado você for, mais questões você vai acertar. Então, como nós entendemos a interpretação de texto nos concursos públicos e, claro, na ESAF? Primeira coisa que você vai fazer, pegou a prova, vai começar a responder as questões, olhe primeiro os enunciados. Talvez você não precise de uma leitura aprofundada para responder as questões, porque muitas questões são de coesão, de coerência, de referência textual, talvez não haja necessidade de uma leitura tão aprofundada. Quando você vir que a questão é sobre as ideias do texto, ou seja, o examinador vai perguntar a ideia central, vai perguntar um argumento, o que você deve fazer? Claro que ler o texto, mas ler de uma maneira direcionada. Se você sabe, por exemplo, que o texto é uma dissertação, você sabe que no primeiro parágrafo você tem a apresentação do assunto, que nos demais parágrafos você tem a argumentação e que, claro, haverá uma conclusão. O meu conselho para você é que a partir do momento que você precise ler um texto, que você grife as informações. Não é que você vai grifar de uma maneira aleatória, você deve grifar as informações essenciais. Até porque, se você precisar voltar ao texto para ratificar as alternativas, você deve saber onde estão as informações. Claro que num primeiro parágrafo estará o assunto central. Claro que nos parágrafos, enfim, depende da quantidade de argumentação, mas a partir do segundo parágrafo aparecem os detalhes sobre o assunto. E no último parágrafo aparece a conclusão. Quando você vai com esse raciocínio para a leitura, você grifa exatamente aquilo que cada parágrafo apresenta como ideia essencial.
Mais uma vez, nós vamos dizer, interpretação não é subjetiva. O que você vai reconhecer nas alternativas é o que o texto mostrou, só que com outras palavras. Além de você pensar nessa identificação das ideias, que é feita de uma maneira objetiva, além disso, é necessário que você observe os elementos de coesão e de coerência. Como dica para que você se dê bem na prova da ESAF no que diz respeito à interpretação de texto, além de pensar nessa ideia de ser objetivo no reconhecimento das informações passadas, estude aquilo que a gramática ou a linguagem, o estudo textual chama de coesão e coerência. Aliás, essa nomenclatura aparece para você na hora da sua prova. Ele diz assim: marque a alternativa em que o texto apresenta coesão e coerência. A ESAF, ela gosta muito de trabalhar com montagens textuais. Quer dizer, ela te dá um texto e troca a ordem do texto, troca a ordem da introdução, da conclusão, dos argumentos. E aí ele diz o seguinte: assinale a alternativa em que você pode entender a relação do texto que apresentou coesão e coerência. Então, memorize essa nomenclatura, coesão e coerência. Quando você vira essa nomenclatura, o que você vai lembrar? A coesão representa a ligação textual. Ligação essa feita em especial por essas classes gramaticais, os pronomes e as conjunções. Nós poderíamos destacar, por exemplo, no que diz respeito aos pronomes, principalmente os pronomes demonstrativos, e os pronomes relativos. Quando você for estudar a interpretação de texto, dê uma atenção a estes pronomes, porque a sua prova pergunta muito. E por que ela faz isso? Porque os pronomes demonstrativos e relativos, eles servem exatamente para que seja feita a ligação textual, referências dentro do texto. Muitas vezes um pronome demonstrativo, como esse e as suas respectivas variações, podem retomar uma ideia anterior por completo. E o examinador quer saber se você entende a relação que foi feita dentro de um texto. Quando esta relação, quando a coesão é bem estipulada, naturalmente, isso traz ao texto uma coerência. A coerência é a lógica, é o sentido do texto, não é? Então, é comum à prova da ESAF que sejam feitas perguntas interpretativas sobre esses aspectos de relação. Os pronomes, em especial os demonstrativos e os relativos, e as conjunções como um todo. Você já ouviu falar em análise do período composto? O que vem a ser o período composto? É quando as orações, quando você tem mais de uma oração conectada para formar um texto. E o que vem a ser o texto, se não exatamente a junção de várias orações, não é mesmo? As conjunções, que podem ser coordenativas ou subordinativas, devem ser estudadas para que você reconheça, não só em questões específicas de coesão e coerência, mas durante a leitura. Quanto mais objetivos nós somos na nossa leitura, e o que significa essa objetividade? Reconhecer como as relações foram feitas, entender o raciocínio do autor. Quanto mais objetivos e técnicos nós formos, mais questões de interpretação nós vamos acertar. Então, procure estar atento à ideia específica do autor e estude, em especial, elementos de coesão, como os pronomes e as conjunções, para que você entenda a coerência textual. Esses dois tópicos são os mais solicitados na hora da sua prova de interpretação de texto. Para que você obtenha sucesso, então, estude a coesão e a coerência. Observe como esses elementos aparecem textualmente e vale ratificar. Observe o que é que a prova pede, se são questões específicas de leitura, de entendimento textual, ou se são questões estruturais. Muitas vezes você consegue responder questões sem uma leitura aprofundada, o que faz com que você ganhe tempo, haja vista que existem muitas questões a serem resolvidas. Não pense em subjetividade na interpretação de texto. Ao contrário, seja técnico. Eu espero ter ajudado.
Um grande abraço.